Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha. Dessa forma, contribuirão para o conteúdo chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando dele. Vamos conversar hoje sobre a Trindade. Deus é um mistério para todos nós, porque a sua grandeza infinita não cabe em nossa inteligência limitada de criaturas. Se nós entendêssemos Deus totalmente, este não seria o verdadeiro Deus. O Criador não pode ser plenamente entendido pela criatura, e isso nós compreendemos pela própria lógica. Depois de tentar de muitos modos desvendar o mistério da Santíssima Trindade, Santo Agostinho, por volta do ano 430, desistiu, concluindo: Deus não é para ser compreendido, mas para ser adorado. O mistério da Santíssima Trindade é o maior de todos os da fé cristã. O termo Trindade faz parte do vocabulário teológico da Igreja desde os anos 100, lá no segundo século, para exprimir essa crença do cristianismo que o distinguia de todas as outras religiões. O Catecismo da Igreja fala da Trindade nos parágrafos 232 a 260. No parágrafo 234, lemos o seguinte: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. E aqui abro um parênteses. Há verdades mais importantes e outras que, sem deixar de ser verdades, subordinam-se às maiores. Por isso se fala em hierarquia das verdades da fé. E o Catecismo prossegue: toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Portanto, mistérios tão importantes como o da Eucaristia, da ressurreição, da expiação dos pecados pelo sacrifício de Jesus, estão subordinados ao mistério trinitário. Em que consiste esse mistério trinitário? Um Deus em três pessoas. Nós somos iniciados na fé pelo batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sempre que fazemos o sinal da cruz, invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cruz e a ressurreição fazem parte do que Deus fez pela humanidade, mas a Trindade é o que Deus é. No Antigo Testamento, a Trindade só foi sugerida, indicada por sinais. No livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 34, depois que as tábuas dos mandamentos foram quebradas, Javé manda Moisés talhar 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, para escrever nelas as palavras que se encontravam nas primeiras. Com as novas tábuas, Moisés sobe ao Monte Sinai. Este é o sentido literal do texto. Porém, há também um sentido espiritual, e os padres da Igreja viram nele uma pista da Trindade. Deus se manifesta a Moisés a raios, trovões, luz, fogo e nuvem. O versículo 5 diz que o Senhor desceu na nuvem. A nuvem é um símbolo do Espírito de Deus, assim como na transfiguração de Jesus, em que, estando no monte, ele e os apóstolos são envoltos, são cobertos pela nuvem, e Deus diz: este é o meu Filho amado. Nesse momento estão ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, portanto. Ainda no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulos 18 e 19, vemos 3 homens que aparecem a Abraão e de quem ele se prostra e a quem serve. Outra pista da Trindade. As manifestações de Deus são chamadas teofanias e iluminam as promessas feitas por Deus desde os patriarcas até Moisés e de Josué aos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que a palavra de Deus se fazia ouvir e a nuvem do Espírito
escondia Deus nas sombras e ao mesmo tempo o revelava. No final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo saúda-os dizendo assim: Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Paulo, judeu e monoteísta, acreditava num único Deus, distinto de todas aquelas divindades que os homens da sua época adoravam. Todos os dias repetia a oração-chave dos judeus: Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, na sua despedida dos coríntios, Paulo está falando a eles desse mesmo Deus. Contudo, no versículo 14, menciona Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Esta é uma das saudações mais explícitas de Paulo sobre a Trindade, de modo que podemos compreender como o Paulo, judeu e monoteísta, reconhece as três pessoas da Trindade. São João, no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, manifesta que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito é distinto de todos os outros seres mencionados na Bíblia como filhos de Deus. Às vezes, os anjos são chamados filhos de Deus, por exemplo, no livro de Jó. Os homens também são tornados filhos adotivos pelo batismo, ou são chamados filhos no sentido de que sua vida foi dada por Deus. O Filho unigênito existiu desde sempre, antes da encarnação, não foi criado. Nós passamos a existir quando fomos concebidos. Os anjos foram criados por Deus no início do tempo. Uns e outros têm um começo. Jesus não. Por que isso importa para entender o mistério da Trindade? Porque ajuda a compreender que desde toda a eternidade Deus é mais de uma pessoa. É o que professa o Credo, fundado na passagem de João 3,16. João ensina que Jesus é o único Filho, gerado, não criado, encarnado no tempo. O credo mais longo, niceno-constantinopolitano, composto no início do Concílio de Nicéia para defender a divindade do Cristo, lá pelo ano 325, como sabemos, diz o seguinte: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O que esse credo diz? Diz que, como Paulo, somos monoteístas. Acreditamos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso. Entretanto, também cremos que são três as pessoas nesse único Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que expressamos o mistério da Trindade. Deus uno e trino. Pode nos ajudar na compreensão de distinguir aquilo que os teólogos chamam de natureza e pessoa. Quando falamos em natureza, estamos respondendo ao questionamento: o quê? O que eu sou? O que você é? Eu sou um ser humano, você é um ser humano. É a nossa natureza ou substância. Quando falamos em pessoa, estamos respondendo ao questionamento: quem? Quem eu sou? Eu sou Maria, Rafael, Pedro. Não é a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si, como Maria, Rafael e Pedro também são distintos entre si. Por consequência, quando falamos de Deus, estamos dizendo que é um só, uma só natureza divina. Mas três são as pessoas que compartilham essa natureza divina:
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso transcende a nossa capacidade de compreensão completa, pois é um mistério sobrenatural que Deus revelou nas Escrituras. Esta é, contudo, a essência do mistério. Aliás, o próprio Jesus, antes de subir aos céus, disse aos apóstolos: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Jesus ensinou também que ele e o Pai são um e que mandariam o Espírito Santo. Em João 16, versículo 26, ouvimos: Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente acima de tudo, e ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos. Tanto que Jesus manda invocar o Pai como Abá, Paizinho. No credo, então, professamos crer em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E repetimos aqui que isso mostra como somos monoteístas. Quando professamos crer no Senhor Jesus Cristo, o único Filho, gerado antes de todos os séculos, antes do tempo criado, portanto, não professamos que Jesus é uma criatura como Filho. Ele sempre foi Filho e sempre será. Ele é Deus. Não tem começo nem fim. João 16, verso 8, diz assim: Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. E no capítulo 1, João dizia: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, ou seja, divino e não uma criatura, digno de adoração, consubstancial ao Pai, da mesma natureza, da mesma substância. E finalmente professamos crer no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. É o amor misericordioso de Deus. Na criação, vimos no livro do Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas. É eterno, já existia. Por intervenção dele, o Filho assumiu a condição humana no seio da Virgem Maria. O anjo anunciou: o Espírito te cobrirá com a sua sombra. O Espírito é aquele dom que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu antes de voltar ao Pai. Promessa iniciada logo depois da ressurreição e cumprida em plenitude em Pentecostes, quando se concretizou o nascimento da Igreja para o mundo. Ele é ainda o nosso companheiro. Está dentro de nós, mais íntimo de nós do que nós mesmos. É o companheiro que continuamente nos impulsiona para o bem, tornando real, experimentável a presença do Senhor no meio de nós. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam. Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Esse é o mistério da sua vontade, de que Paulo fala aos Efésios no capítulo 1, verso 9. É para esse Deus uno e trino que caminhamos nesta vida, para a vida eterna em comunhão com a Trindade, dentro da vida da Trindade. A razão pela qual o mundo foi criado, todo o plano da salvação, foi para podermos entrar nessa unidade da vida da Santíssima Trindade. O cristianismo não é uma ideia, é a fé num Deus que é pessoa, um encontro, um mergulhar no amor. Da próxima vez que fizermos o sinal da cruz, lembremos que estamos invocando a Trindade, não só o que Deus fez por nós, mas o que a Trindade é verdadeiramente em si mesma.
o mistério de Deus que quer nos atrair para Ele, para o seu amor divino. Um Deus que é amor e comunhão, porque são 3 pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.